A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou a palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Segunda-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Mais um dia aí vencido, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Em Marcos capítulo 6, versículo 41 ao 44, amém? Marcos capítulo 6, versículo 41 ao 44, amém? Preste atenção na palavra que Deus vai falar com você, amém? Glórias a Deus. Basta você prestar atenção, né? E crer. Crer que é Deus falando com você, né? Crer que Deus me usa para falar com vocês, amém? Você tem que crer, meus irmãos, não em mim, mas crer em Deus, crer na palavra, amém? Em Marcos 6, 41 ao 44. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo aos olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixinhos. Os 2 peixes, né? Não é peixinhos, meus irmãos. É minhas vistas. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram 2 pães eram 5.000 homens. Amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? O que comeram dos pães era 5.000 homens. Eita Deus poderoso, né, meus irmãos? E aqui, Jesus multiplicou o que, meus irmãos? Peixe e pão. Peixe e pão é o quê? Não é coisa material que você pode pegar, que você pode comer. Então Deus tem poder de fazer multiplicação na nossa vida. Deus tem o poder de mudar a nossa história, o rumo da nossa vida. Deus tem o poder. Amém, meus irmãos? Por que que multidões iam atrás de Jesus, meus irmãos? Porque eles tinham fé que aquele homem poderia curá-los, poderia salvá-los, poderia, né, fazer para eles o que outros não poderiam fazer. Meus irmãos, Deus, Ele é poderoso. Basta você crer. Meus irmãos, muitos falam que é heresia, né, falar que Deus pode mudar a nossa vida financeira, que Deus pode multiplicar dentro da nossa casa. Muitos falam que é heresia, que Deus, Ele pode mudar a sua vida por inteiro, meus irmãos. Deus pode, Deus tem o poder. Portanto, ele que fez o céu, Ele que fez a terra, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de todos os ser viventes que anda sobre nessa terra. Então Ele tem poder para todas as coisas. Se o Espírito Santo nos manda nós dizer que vai abençoar você, que vai multiplicar na sua casa, muitos por aí, os fariseus, andam falando que nós só pregamos heresias, né? Os estudiosos, os que buscam entender ou esquadrinhar os pensamentos de Deus, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele manda eu te dizer aqui, se você crer, Ele vai multiplicar na sua casa. Se você ter fé e você continuar obedecendo os mandamentos, obedecendo os seus direcionamentos, Ele vai fazer uma multiplicação na sua vida. Você crê
que Deus pode, que Deus tem poder. Meus irmãos, Deus, Ele tem poder de mexer na nossa vida por completo. Não só na nossa vida, como na nossa família, nossa casa. Meus irmãos, todo mês Deus multiplica o pouco que eu ganho. Todo mês Deus multiplica a minha compra do mercado, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Portanto, novamente, o Espírito Santo me manda eu dizer a vocês que Jesus Cristo morreu numa cruz, foi sentar ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, mas deixou para nós o seu Espírito. Para quê, meus irmãos? Para cuidar de nós, para guiar todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que crê que Deus tem poder de mudar, que crê que Deus tem poder de multiplicar, de fazer, de transformar vidas. Meus irmãos, o Espírito Santo paira sobre nós. O Espírito Santo está na casa de todos aqueles que andam com Deus, que anda certo com a palavra, que anda certo com os direcionamentos do Pai. Meus irmãos, o Espírito Santo foi deixado para nós, meus irmãos, para nos guiar, para interceder com as nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Meus irmãos, Deus, Ele é poderoso, mas Ele trabalha na minha e na sua vida conforme a nossa fé, conforme a nossa perseverança. Meus irmãos, todos aqueles que foram curados na Bíblia Sagrada, correram atrás de Jesus, se esforçaram para chegar até Jesus. Como não lembrar da mulher do fluxo de sangue, meus irmãos? Ela pensou, se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher, olha o esforço para ela romper a multidão para chegar até Jesus. E que Deus está falando para você nesta noite. Se esforça para chegar até Jesus. Se esforça para entrar em oração, ficar em conexão com o Pai, para que Deus venha trazer multiplicação na sua vida, na sua casa, na sua família. Para que Deus venha trazer cura, para que Deus venha trazer salvação eterna para a sua casa. Se esforce mais. Se esforce nos caminhos do Senhor, se esforce para orar, não pare de orar, nem por você e nem pelos seus entes queridos, meus irmãos. Não pare de orar. Jesus Cristo está às portas, mas Ele quer te abençoar nessa vida. Jesus Cristo está às portas, mas Ele quer te salvar, Ele quer salvar os seus. Então não para. Não pare de orar, não pare de clamar ao Senhor. Continue obedecendo os seus mandamentos, obedecendo os seus direcionamentos, que Deus vai te abençoar. Não desista, não dê ouvidos a Satanás que quer desanimar você. A função de Satanás na terra, meus irmãos, é colocar em você medo, é colocar você para baixo, é colocar tristeza no seu coração, é colocar dúvida no seu coração, falando que Deus não vai fazer na sua vida, falando que Deus já passou do prazo. Ei, promessa de Deus não tem prazo de validade. O que Deus promete, Ele vai cumprir na sua vida. Você não vai morrer e as promessas de Deus vai ficar para trás, não, meus irmãos. Deus é fiel para cumprir. Então espera no Senhor, confia no Senhor, meu Deus do céu. Temos que ter fé, gente. Ô cristão, acorda para a vida. Sem fé você não herdará o reino dos céus. Sem fé não tem como Deus trazer bênção para a sua vida, sua casa, sua família.
Como que Deus vai trabalhar numa pessoa que não tem fé, que não acredita? Meus irmãos, para e analisa, meus irmãos. A fé move montanhas. A fé movimenta o mundo espiritual para trazer para o mundo físico. Você tem que crer naquilo que você não está vendo. Então tira os olhos do seu cenário. Seu cenário está ao contrário, é porque Satanás está mostrando para você que está ao contrário, mas você tem que crer na palavra. Você tem que crer em Cristo Jesus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu e você sonhamos ou pensamos. Creia mais em Deus, meus irmãos. O que está faltando para Deus sarar nossa terra é mais confiança, é mais fé. Amém, meus irmãos? Tira os olhos das guerras, tira os olhos dos temporais. Creia no Senhor Jesus, você serve um Deus que vai te salvar. Temos que ter mais fé, acreditar mais na palavra de Deus, meus irmãos. Temos que, para ganhar as nossas bênçãos materiais nessa terra, meus irmãos, temos que vencer a multidão, temos que passar por cima dos fariseus que não acreditam mais. Meus irmãos, temos que crer, temos que fazer como os antigos. Eles corriam atrás de Jesus, eles iam na fonte de água viva, que é Jesus Cristo. Eles não iam atrás de terceiros, eles iam atrás de Jesus que estava na terra, que poderia mudar a vida deles, meus irmãos. Transformar a saúde, trazer cura ao leproso. E Deus curava, meus irmãos, todos aqueles que se esforçavam, todos aqueles que creram nele, ele curou. Meus irmãos, temos que crer mais em Deus. Muitos não estão vendo bênção de Deus, não tem paz do Senhor na sua casa mais, e está dentro da casa do Senhor. Tem pessoas que vivem enfermas, porque estão andando em desobediência com Deus. Meus irmãos, a pior coisa que tem é você ser rebelde dentro da casa do Pai. Rebelde com quem? Com Deus, meus irmãos. A pior coisa que tem é você andar na palavra e desobedecer os direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Eu sei disso. Eu sou prova viva. Porque enquanto eu estava andando certo com a palavra, mas não estava obedecendo os direcionamentos de Deus, a minha perna não era curada. Eu vivia sentindo dores. Eu vivia padecendo no hospital. Eu vivia se entupindo de remédio de dor. Depois que Deus me abriu meus olhos, a minha mente, que é preciso obedecer a palavra, mas também os direcionamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós venha ter vitória, Deus me curou. Deus tirou muitas toneladas de remédio de dor que eu tomava, meus irmãos. Era de 6 em 6 horas, a mão cheia de remédio para tirar um pouco da dor, aliviar um pouquinho da dor. Pois hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não tomo remédio de dor, porque a dor eu consigo suportá-la. Porque eu estou em obediência com a palavra, obediência com os direcionamentos do Pai. Se Ele manda eu orar, eu corro orar mesmo sem vontade. Se Ele manda eu jejuo sem vontade. É isso que você tem que começar a fazer. Se Deus manda você orar, jejuar, se Deus manda você ter um dia de santificação para Ele, meus irmãos, faça. Louvando, cantando, louvando ao Senhor, porque Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, meus irmãos. Se Deus fala para você, feche a boca, pare de contar os seus projetos,
as suas ideias para ser pessoas em sua volta. Então se cale, meu irmão. Conta para Jesus. Fale com Jesus. Desabafe para Jesus. Meus irmãos, está na hora de você colocar a sua fé em ação para que Deus venha multiplicar na sua vida. Para que Deus venha transformar a sua casa. Para que Deus venha mover na sua vida inteira, meus irmãos, na sua família. Mas para isso você tem que crer. Você tem que acreditar. Amém, meus irmãos? É como diz a palavra do Senhor. Tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém, meus irmãos? Deus tem o poder de te salvar. Deus tem o poder de multiplicar na sua vida aquilo que é pouco em suas mãos. Basta você crer. Basta você acreditar e seguir os direcionamentos de Deus para a sua vida. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Glórias a Deus por essa palavra.